Então, muito prazer conhecer vocês, tá? Falei, né, que eu trabalho com prematuro, já atuo aí, já tem um tempinho na área. Então, vamos que vamos, tá? Qualquer coisa, é só vocês perguntarem. Tá ótimo. É o mesmo esquema, tá? As aulas serão disponibilizadas no portal, vou colocar, vou sinalizar lá para vocês, tudo muito bonitinho, tá bom? Tá, depois que acaba aqui, você já disponibiliza lá no portal já, né? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não faço igual o professor Alonso ou igual o professor Matheus, eu não sei se ele faz. Matheus. Porque o que acontece? Eu tenho uma outra vida fora, muitas das vezes eu vou para o plantão, que é o caso de hoje. Então, assim, eu deixo convertendo, tá? Até quarta-feira, né? Eu sempre sinalizo, ó, tá no portal, tá? Eu não tenho essa disponibilidade de esperar todos os vídeos converterem para jogar no YouTube, para jogar na plataforma. Então, não tem, a escola, ela sabe disso, mas eu sempre costumo disponibilizar o mais rápido possível, tá? E a apostila também? A apostila já está no grupo, Lucas. Ah, tá no grupo. Tá no grupo, tá? Já tá no Acho grupo. que eu até baixei e esqueci. Já tá no grupo. Tá bom, obrigado. Nada. Então, a gente começa de uma forma, né, relacionada à asepsia e antisepsia, né, porque é uma forma bem simples para a gente poder estar evitando aí as disseminações, né, que são as infecções cruzadas. Lembrando que vocês também manipulam o paciente, vocês encostam no paciente, então algumas medidas elas precisam ser tomadas, né? Muitas das vezes vocês podem estar fazendo relacionada aí ao contraste, então a gente precisa fazer antisepsia, né, para poder saber, para poder tirar, né, a retirada aí das eliminações de micro-organismo que tem depositado na pele do paciente, para não haver nenhum tipo de contaminação, tá? Baseando no dicionário do termo da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, asepsia nada mais é que... deixa eu finalizar uma coisa para vocês. Eu sempre vou dizer para vocês, hashtag fica a dica ou IPC, né? Mas, como eu costumo dizer que eu sou um pouquinho diferente, eu botei um K aí no final, que é importante pra caralho. Então, toda vez que eu disser para vocês que é o IPCK, que é importante pra caralho, se liguem, tá? Que pode ser que caia na prova. Então, ao longo do conteúdo, eu vou dando alguns bizus, tá? Relacionado o que pode ou não cair na prova. Então, já estou sinalizando para vocês que é o IPC, a diferença de asepsia e antisepsia, tá? A asepsia nada mais é que um conjunto de medidas adotadas para impedir a introdução de agentes patogênicos, né, no organismo, enquanto a antisepsia consiste na utilização de produtos, né, microbicidas ou microbiostáticos. O que seria isso? A antisepsia é quando eu pego, né, um álcool, que é o álcool A70, e vou limpar ali a pele daquele paciente. Eu estou fazendo ali uma asepsia com álcool A70. Quando eu utilizo uma antisepsia, eu vou acabar utilizando produtos, né, que vai fazer, né, remover a retirada daquele micro-organismo, tá? Então, eu acabo utilizando desta forma. Sobre a pele ou mucosa, com o objetivo de reduzir os micro-organismos da superfície. Conseguiram entender a diferença? Asepsia e de antisepsia. Antisepsia, eu acabo utilizando produtos. A asepsia, eu utilizo álcool. Foi? Entendi. Eu achava que era só o nome daquele sabonete. Brincadeira. Não. Tá? A asepsia é um conjunto de medidas adotadas para impedir determinado, né, meios que seja o quê? Contaminado. Vamos lá, pensar em contraste, uma punção venosa, tá? Então, você vai estar o quê? Tirando aquele micro-organismo para poder não ter a contaminação ali, tá? A antisepsia é a eliminação de formas vegetativas de bactérias patogênicos de um tecido vivo. É o que eu vou estar limpando ali com produtos, tá? Exemplo, quando o paciente é submetido a um determinado procedimento cirúrgico, é utilizada a clorexidina digermante e a clorexidina alcoólica. Então, ele está removendo aquela sujidade. Então, antes de realizar o procedimento cirúrgico, de ter aquela incisão,
é feito o quê? Passa aquele produtozinho ali, né? Que tem ali a clorexidina de germante e a clorexidina alcoólica. Conseguiram entender? É aquele negócio que é um líquido que é meio roxo. É marronzado, Luiz. Roxo não, marronzado, igual Isso. ferrugem. E aquilo ali se chama povidine antes, né, era utilizado povidine de germante e povidine tópico. Só que está proibido, porque tem muitas pessoas que acabam fazendo processo alérgico que elas não sabiam que era alérgica a iodo, a coloração. Então, tirou-se a clorexidina, tirou-se a clorexidina, né, no caso aí o desculpa, tirou o povidine tópico e o povidine de germante, entrou com a clorexidina alcoólica e a clorexidina de germante. Entendeu? Por conta da pigmentação que a pessoa podia dar processo alérgico. Então, isso foi retirado. Não se utiliza mais, tá? Até o próprio mercúrio na época, né? Muita gente tinha alergia a mercúrio, né? E metiolate, usava né? antigamente Isso, metiolate, mercúrio. Isso, é isso mesmo, por conta da coloração, tá? E as pessoas tinham, né, processo alérgico e não sabiam porque acaba piorando aí o seu processo, tá? Por isso que foi retirado. E o éter, né? O éter também, ele não é mais utilizado porque as pessoas estavam sendo viciadas, né, naquele cheirinho do éter. Então, o éter, ele também foi eliminado. Ficou mesmo só o álcool e entrou a clorexidina alcoólica, tá? Foi? Foi. Pô, o Povidine que era bom, era a única coisa que curava machucado, pô. Então, Os caras Lucas, proibiram. hoje nós temos, vou falar o nome Mas tem também. Providine nas farmácias de vidro que ainda vende Providine. Mas está proibido, mas é utilizado hoje como rifocina, né? Que ele é um antibiótico. E onde ele tem essa coloração também marronzada. Mas precisa se identificar se o paciente ele é alérgico a iodo ou não. Então, vamos lá. Por que isso acabou, né, tirando, né, da unidade hospitalar? Chega um paciente com uma fratura, ele precisa realizar o procedimento cirúrgico, só que aí o paciente ele está desacordado, né? Ninguém sabe informar se ele é alérgico a iodo ou não, e o médico, né, o pessoal da enfermagem limpava com aquilo ali. Se eu não sei se ele é alérgico ou não, porventura ele é alérgico, eu vou piorar o quadro desse paciente, concordam comigo? Então, o que é mais fácil? Tirar da rede hospitalar, joga o clorexidina de germante, que tudo fica mais tranquilo, e ele que não vai te trazer o quê? Danos a esse paciente. Quando eu compro na farmácia e o médico ele prescreve, ele vai te perguntar: o senhor é alérgico a iodo? Ele vai dizer que sim ou que não, né? A rifocina, que é um cicatrizante, é a mesma coisa. Tem a rifocina, ela é cicatrizante, porém ela tem iodo. O senhor é alérgico? Se a criança ou o paciente ele for alérgico a iodo, ele não vai estar utilizando. Entendeu como funciona? Entendi. Alguma dúvida ainda? Não, professor, pode Não? seguir. Então vamos lá. Infecção hospitalar. Infecção hospitalar nada mais é que é aquela que é adquirida dentro da unidade hospitalar, tá? Exemplo muito clássico, tá? Vamos jogar lá para a radiologia, né? O paciente, quando ele passa já ouviram falar sonda enteral, que para vocês realizarem, né? Para vocês, nós profissionais da enfermagem, para poder executarmos o procedimento, administrar medicação ou alimentação, vocês precisam realizar o raio-x primeiro, tá? Para eu poder fazer um acesso venoso profundo, que é o PIC, vocês precisam realizar o raio-x. Mas vamos lá para o básico. Vocês já ouviram falar em sonda enteral? Ela é conhecida como Doberhoff, a pontinha dela é radiopaca? Sim, não? Talvez. Eu acho que eu nunca ouvi falar disso, não. Não? Não. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês. Espera aí, um minutinho só. Aí eu saí do escritório e vim para a sala porque estava muito calor.
Essa aqui, ó, é uma sonda enteral. Nós, profissionais, passamos da enfermagem. Então, vai ficar profissionais, é o pessoal da enfermagem, tá? Essa sonda a gente passa no paciente, criança, adulto, idoso, tá? Pontinha dela é radiopaca. Dentro dela tem um fio guia para poder nos facilitar a passagem, tá? Para a sonda ela ficar muito mais resistente. Só que aí eu faço a mensuração dessa sonda. Essa sonda ela serve para alimentação e medicação. Isso é para vocês não interessa, vocês só precisam saber, né? Realizar lá o raio-x, tá? Essa sonda, antes de iniciarmos a alimentação ou uma medicação, vocês precisam realizar o raio-x. Ela fica localizada na primeira porção do intestino, próxima ao duodeno, tá? Então, a gente passa, mensura, introduz a sonda, tira o fio guia e vocês realizam raio-x. Deu tudo ok, né? Vocês vão realmente confirmar que está tudo ok. Sinaliza para a gente pode estar iniciando essa alimentação, a mesma coisa. Só que a infecção hospitalar, né, que é aquela que é adquirida dentro da unidade hospitalar, tá? O que pode acontecer, né, o que ocasionava muito, quando nós passávamos a sonda nasogástrica, que é uma outra sonda, o paciente ele desenvolvia uma pneumonia. Por quê? Muitas das vezes o paciente ele ficava se mexendo muito, tá? Ou ele puxava a sonda, colocávamos líquido lá para dentro e ele acabava adquirindo uma pneumonia ou uma atelectasia, que é o colabamento dos alvéolos. E isso a gente dá com uma infecção hospitalar. A infecção hospitalar nada mais é que é aquela que é adquirida dentro da unidade até 72 horas. Ultrapassou as 72 horas, pode ser que o paciente ele tenha desenvolvido uma doença, né, fora, né? A gente dá como da comunidade. Infecção hospitalar é aquela que ele interna com um diagnóstico, ele acaba se contaminando com a outra, tá? A partir do momento em que a gente não toma as devidas precauções necessárias, né? Onde a gente tem a precaução de contato, respiratório, precisa utilizar luva e capote, manipulei um paciente, né? Ele estava com precaução de contato, eu manipulei ele de forma errada, contaminei o outro paciente, então a gente dá como uma infecção cruzada. Deveria ter limpado a maca, deveria ter limpado as placas e não higienizei, não fiz a antisepsia. O outro paciente, ele encosta ali, então ele pode adquirir também a doença, porque é precauções de contato. Então, tudo isso a gente precisa estar atentos por conta disso. Então, a infecção hospitalar, preste atenção na hora, tá? É aquela que é adquirida de 48 até 72 horas dentro da unidade hospitalar a partir do momento do seu processo de internação, tá? A infecção cruzada é um termo utilizado para referir as referências de micro-organismos de pessoa ou objetos, tá? Para outra pessoa. O que seria esse objeto? Eu só não sei se é esse nome que dá. Aquelas plaquinhas que colocam. É placa mesmo? Podem responder, gente. Não tem aquelas paradinhas que eles colocam aí embaixo? Aquilo ali se dá placa? Qual é o nome daquilo? Do que, no caso, para tirar o raio-x? Isso. É placa. É placas, não é isso? Não, então, tem o filme, né? É o filme, na verdade. Tem o filme que aí vocês colocam aquela identificaçãozinha, uma numeraçãozinha, não é isso? Isso aí. É o filme. Então, aquilo ali, ele pode ser como uma fonte de infecção cruzada. Vocês vão utilizar aquilo ali praticamente o dia todo. Aquilo ali é o uso contínuo. Vocês só mudam a identificação ou a forma que vai realizar o raio-x. E o que acontece? Quando você coloca em um paciente que ele tem, né, que ele esteja em precaução de contato e você não higienizou aquilo ali, o que pode acontecer? Eu vou estar passando uma doença para o outro paciente. Então, a gente acaba utilizando como uma infecção cruzada. Vou pegar o paciente para poder realizar um raio-x, né? Vamos supor, ele tem que ficar deitado, né? Decúbito ventral, e eu não higienizei aquilo ali, eu coloco outro paciente em cima. Então, a gente acaba utilizando como uma infecção cruzada. A infecção hospitalar é aquela que a gente acaba contando de 48 a 72 horas após o seu período de internação. A infecção cruzada é aquela que o paciente ele adquiriu dentro da unidade hospitalar, que pode ser através de objetos,
termômetro, as placas, né, relacionadas ao raio-x, cuba, são aqueles objetos que eu levo de um paciente para o outro. Então, isso acaba tendo o quê? Uma infecção cruzada. Foi? Conseguiram entender? Sim, de boa. Vou perguntar isso o tempo todo, tá? Você falar, cara, que professora chata. Mas não é não, mas vou perguntar o tempo todo. Infecção comunitária é uma infecção, né, constatada ou incubada no ato da admissão do paciente, desde que não relacionada com a internação anterior do mesmo hospital. Pergunta vai: até quantas horas mesmo é uma infecção hospitalar? É isso aí mesmo que vocês estão pensando. Vamos lá. 72 horas. Até 72 horas. Boa. Então, a infecção comunitária é aquela que ele já veio com a determinada patologia, tuberculose, né? E hoje a gente pode colocar que o COVID, ele foi uma infecção comunitária. Por quê? A gente sabe de onde foi a fonte. Foi da China. Mas, porém, entretanto, todavia, quem é que trouxe para o Brasil? Ninguém sabe, tá? A gente sabe que a disseminação aí em massa, com certeza foi, né, após o carnaval, né? Durante o carnaval é onde teve essa contaminação toda, tá? Então, a infecção Foi o AliExpress, não foi não? é o quê? Foi o AliExpress que trouxe o Wish, as encomendas da China, vem tudo de lá. Não, sim, mas tem pessoas que viajaram antes disso para lá. Então, hoje a gente consegue identificar, né, que muitas das vezes a pessoa ela Tá de zoeira. Ah, tá. Então, porra, mas foi mal. Ó, mas pode ter sido também. Pode ter sido também, é uma hipótese. Não, sim. Mas teve relato que já tinha gente com Covid aí, com sintoma de Covid antes de dezembro. Então, pessoas que já estavam viajando lá, já estava rolando. E aí, depois do carnaval, que deu esse alarme todo. E agora aí, ó, tá todo mundo aí, ó. Chegou a época de política, tá todo mundo nem aí, ó. é exatamente Você isso. pegou Covid, Luiz? Peguei, pô. Na orelha. Não, sério, você pegou? Não pegou? Você já comprou coisa do Wish? Já, pô. Mas agora... Demora muito. Não, chegou demora em uns março. 3 meses. Foi em março, minha esposa comprou... Como é que é o nome daquele? Como scrap. Aquele aparelhinho que demorou 3 meses para chegar. Os produtos de lá demoram pelo menos 3 meses, né, para chegar. Então, vamos lá. Então, a infecção comunitária, ela dá sim, tá? A gente não sabe aonde é que realmente está, mas, porém, tem essa proliferação aí, né, essa disseminação exacerbada, tá? Desgermação, retirada de micro-organismo da pele, da mucosa, exceto esporos, utilizadas como sabão antisséptico. Foi o que eu expliquei para vocês lá em antisepsia, tá? Então, eu vou tirar de materiais vivos, porém, a desgermação eu vou estar utilizando sempre com água e sabão, tá? Limpeza é a remoção da sujidade de qualquer superfície, reduzindo o número de micro-organismos presentes, tá? Limpeza até no banho, eu estou fazendo uma limpeza, né? A gente está removendo ali a sujidade, né? A mesa está suja e eu passo um veja, eu estou fazendo o quê? Eu estou tirando aquela sujidade ali, tá? Observações: esporo. Forma em que a bactéria assume para evitar o calor, né? Que a gente dá como uma proteção dos esporos, tá? Sepse. Sepse nada mais é, ela também é conhecida como sepsemia, a gente dá como uma infecção generalizada, tá? Sair mais para a área da enfermagem, mas porém tem que entrar para vocês, né? Quando o paciente ele chega a sepsemia, né? Muitas das vezes o paciente ele não tem mais jeito, acaba se entrando só em protocolos, né? Em prazo de 3, 4 horas o paciente ele acaba evoluindo para um óbito. Quando eu falo de sepsemia, nada mais é que é uma infecção generalizada, a falência de múltiplos órgãos, tá? É quando, geralmente na internet, né, fala que o paciente teve falência de múltiplos órgãos, tá? Nada mais é que
ele desenvolveu aí uma sepsemia, uma sepse. É quando todos os seus órgãos eles param de funcionar, não tem mais jeito, tá? A bactéria ela acabou adquirindo resistência a determinados antibióticos potentes e é o que leva aí a sepsemia, tá? Limpeza é a remoção da sujidade de qualquer superfície, reduzindo o número de micro-organismos presentes. Este procedimento deve ser obrigatoriamente ser realizado antes da desinfecção ou esterilização. Quando eu falo de desinfecção, é quando eu acabo utilizando, tá? É uma solução que ela é conhecida como hipoclorito, que eu acredito que vocês já conheçam, tá? É como se fosse uma forma de cloro, mas porém ele é 1%. E determinados materiais, eles ficam imersos ali durante 40 minutos. Então, eu estou fazendo a desinfecção de determinado produto, de determinado materiais. Já a esterilização é diferente. A esterilização é quando eu estou eliminando, destruindo, tá? Todos os micro-organismos. É quando eu utilizo um material em um determinado paciente e faço a esterilização. Esse material ele não é desprezado. Vamos pensar ali, cavidade, tá? Realmente, parto, abriu aquelas pinças, utilizou aquelas pinças, elas não são descartáveis, elas sofrem um processo de esterilização para poder eliminar, destruir aquele micro-organismo e outro paciente poder estar utilizando de novo. Quando eu falo de desinfecção, é quando o material, o paciente ele vai poder estar utilizando novamente, mas, porém, o paciente ele precisa estar com a pele o quê? Íntegra, tá? Então, ele acaba utilizando de novo o mesmo material, tá? Sofre o processo de desinfecção, tá? Procedimentos não invasivos. Eu estou dando aula, não posso responder agora. Bom, transmissão. A transmissão eu tenho agente infeccioso, eu tenho a fonte, tenho a porta de saída, tenho a forma de transmissão, tenho a porta de entrada e o hospedeiro suscetíveis, tá? Então, o que seria isso? O agente infeccioso é aquilo que eu tenho que tomar cuidado, né, com determinado paciente. Ele está com uma pneumonia, né, o que vocês vão estar utilizando aí como para poder utilizar, né, o raio-x que vocês vão fazer muito. Só que existem diversos tipos de pneumonia. Eu tenho uma pneumonia bacteriana, tenho fúngica, tenho a viral, tá? Então, eu preciso estar tomando cuidado, porque é o que eu falo para vocês. Vocês não podem adquirir, não podem desenvolver a doença, mas vocês podem passar, né, para alguns familiares. Então, vocês precisam tomar esses devidos cuidados por conta disso, tá? Então, quais são esses agentes infecciosos? Bactéria, vírus, fungo, protozoários e parasita. Fonte, né? Da onde é que vem? Vem de pessoas, vem de água, vem de soluções, vem de medicamentos e equipamentos. Por isso que eu preciso fazer a desinfecção e por isso que alguns materiais eu preciso fazer a esterilização para poder estar eliminando esse micro-organismo. Pessoas, vão botar doença, tuberculose. Vocês, profissionais, precisam estar utilizando, se for fazer algum raio-x de uma pessoa que está com a tuberculose, precisa estar utilizando a máscara PFF2, que é conhecida como N95. Obviamente, o paciente ele vai estar com a máscara simples ou a máscara cirúrgica, para poder não estar disseminando, tá? A água pode ser água contaminada, né? A água contaminada contaminando aí as verduras, que vai ter aquela bactéria conhecida como Escherichia coli, tá? Ou, dependendo, né, de algumas alimentações, tem aí a bactéria H. pylori, né, que vem através dos alimentos. Só para constar que todos nós temos essa bactéria H. pylori. Só que em alguns pacientes, né, algumas pessoas, ela vai desenvolver, né, ficar mais ativa e outras vai ficar adormecidazinha. Se você não tratar essa bactéria H. pylori, ela vai o quê? Te causar uma úlcera, depois, consequentemente, aí um câncer. Então, a gente precisa tomar cuidado quando a gente acaba sentindo aí, né, alguma gastura, né? Do nada você acaba tendo quadro de êmese, né, que são os vômitos, tem que saber de onde é que está vindo, que às vezes pode ser a bactéria também, H. pylori, tá?
porta de saída, né? Qual é a fonte de contaminação, né? Através de que está tendo essa contaminação? Lembrando que as excreções, secreções, gotículas e outros fluidos, hoje a gente pode estar utilizando perfeitamente, né? Que a porta de saída para o vírus do Covid é gotículas, né? E algumas reportagens a gente acaba vendo que ele também pode ser através de aerossóis, mas só que não tem nada ainda confirmado, mas está se vendo alguma possibilidade, né? De ser transmitido através de aerossóis. Lembrando que se realmente for confirmado através de aerossóis, a gente precisa estar utilizando a máscara PFF2, que é aquela máscara muito mais resistente, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? Biossegurança, vocês já pegaram? Vocês estão me ouvindo ou estão dormindo? Acorda, Não. crianças! Biossegurança ainda não? Que eu me lembre, não. Não? Professor Alonso, não deu biossegurança? Já? A Yane falou que já. Já? Luiz, acorda, Luiz! Biossegurança, óculos de proteção, precaução por contato, gotículas, luva, máscara, não, você falou capote. dando a matéria? Isso. Tem lembrança, não. Não? Eu vou apresentar algumas coisinhas aqui, provavelmente você deva lembrar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O nosso tempo ele vai acabar. Só que aqui, vocês precisam esperar um pouquinho para eu poder estar inserindo no link de novo. Tá? Vai ser o mesmo link. Aí eu vou sempre sinalizar para vocês. Vamos, quando eu colocar vamos, é porque eu já estou na live, só aguardando vocês, tá bom? Então, a gotícula, né, que é a porta de saída, hoje a gente acaba utilizando como o COVID, tá? Tuberculose, aerossóis. Então,